Dia, boa tarde ou boa noite. Sou o professor residente João Vitor e na aula de hoje vamos estar resolvendo, algumas questões da Olimpíada Brasileira de Química, OBQ. Vamos resolver juntos as questões 10, 12 e 21 da prova de 2020, modalidade B, fase 3 da OBQ. Na questão 10, fala sobre bolhas de sabão sempre foram uma diversão garantida entre crianças. Uma forma de se produzir bolhas de sabão mais resistentes é acrescentar um pouco de glicose à mistura de detergente e água. Um dos motivos que justificam essa maior resistência quimicamente falando é as alternativas a formação de ligação de hidrogênio entre a glicose e a água. B. A formação de ligações iônicas entre as moléculas de sabão e a glicose. C. A formação de ligações moleculares entre os íons aquosos e a glicose. D. A formação de interações não polares entre o sabão e a glicose. E E. A formação de dipolo induzido entre as moléculas de glicose presentes na solução. Quando falamos de interações entre moléculas, a gente está falando de tipos de forças intermoleculares. Moléculas vão interagir entre si, a gente tem que se atentar a esses tipos de interações. Existem 3 tipos de forças intermoleculares que são dipolo permanente, dipolo induzido e ligação de hidrogênio, antigamente chamada de ponte de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, a ligação de forte intensidade, a dipolo permanente ou dipolo-dipolo, ligação de média intensidade, e a dipolo induzido, ou conhecida também como forças de Londres, a ligação de fraca intensidade. É válido lembrar que, diferindo das interações das forças intermoleculares, é bom a gente atentar também para as forças intramoleculares, que é o que ocorre dentro da molécula, que já é uma coisa totalmente diferente. As ligações químicas é o que ocorre dentro da molécula, São as ligações que ocorrem dentro da molécula. Aí as ligações estão divididas basicamente em 3. Ligação iônica, covalente e metálica. A iônica ocorre a transferência de elétrons, a covalente compartilhamento de elétrons e a metálica a existência de elétrons livres. Voltando para a nossa questão, temos que nos atentar, Ele quer saber, depois que a gente colocou glicose, na solução de detergente e água, na mistura de detergente e água, por que ficou mais resistente às bolhas de sabão? No caso, a gente tem que ficar atento que é interações entre moléculas que vão ocorrer, E analisando as alternativas, podemos escolher algumas já. A B. Formação de ligações iônicas. Ligações iônicas são forças intramoleculares que ocorrem dentro das moléculas. E a C também podemos estar descartando e analisando a questão A, que é a formação de ligação de hidrogênio entre a glicose e a água. Quando a gente fala de tipos de forças intermoleculares, é válido lembrar, cada uma que eu acabei de falar. Quando eu falo que a ligação de hidrogênio tem forte intensidade, é isso, que ela não é fácil de ser quebrada, ela tem uma resistência forte. E no caso, essa resistência a gente pode notar aqui, nas bolinhas de sabão. Logo a questão correta, a alternativa no caso correta é a A. Vamos conferir. Alternativa A. E a questão 12 fala, o íon ferro 2+, e o cromo metálico apresentam o mesmo número de elétrons em suas respectivas estruturas. A respeito disso, é correto afirmar que A.
Ambos possuem configurações eletrônicas distintas e não possuem propriedades físico-químicas semelhantes. B. Ambos são isoeletrônicos e por isso possuem a mesma configuração eletrônica. C. Ambos são isoeletrônicos e por isso possuem as mesmas propriedades físico-químicas. D. Ambos são isopróticos e por isso possuem propriedades físico-químicas idênticas. E. Ambos possuem configurações eletrônicas idênticas e não possuem propriedades físico-químicas semelhantes. Nessa questão também é válido lembrar alguns conceitos básicos, né, do ensino médio, como o que é um íon. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons em razão de reações químicas. Os íons estão classificados em dois, né? Ânions e cátions. Os ânions são átomos que recebem elétrons e ficam carregados negativamente. Cátions são átomos que perdem elétrons e adquirem carga positiva. Quando ele fala que o íon ferro 2+, né? Isso quer dizer que o ferro perdeu 2 elétrons. Logo, ele tem a mesma quantidade, né, de elétrons orbitando nessa eletrosfera, igual a do cromo. Ele quer saber. A respeito disso, é correto afirmar que ambos possuem configuração eletrônicas distintas. Isso. Ele perdeu 2 elétrons, mas a sua configuração eletrônica, a configuração eletrônica do ferro é distinta da do cromo, né? Ambos, e continuando lá, e não possuem propriedades físico-químicas semelhantes, justamente. Vamos analisar B. Ambos são isoeletrônicos. Sim, o íon ferro 2+ é isoeletrônico com cromo e por isso possuem as mesmas configurações eletrônicas. Errado. Eles não possuem a mesma configuração eletrônica. C. Ambos são isoeletrônicos e por isso possuem as mesmas configurações, as mesmas propriedades físico-químicas. São isoeletrônicos, mas não possuem as mesmas propriedades físico-químicas. D. Ambos são isopróticos e por isso possuem propriedades físico-químicas idênticas. Já está errada também, né? Automaticamente, quando a gente descartar a C e a D também. A E. Ambos possuem configurações eletrônicas idênticas e não possuem propriedades físico-químicas semelhantes. Também está errado, se a gente for analisar todas as questões. Logo, a alternativa certa é a A. Ambos possuem configurações eletrônicas distintas e não possuem propriedades físico-químicas semelhantes. Eles são isoeletrônicos, mas isso não quer dizer que eles possuem, né, a configuração eletrônica idêntica, igual. E eles também não possuem propriedades físico-químicas semelhantes. No caso, a A é a alternativa certa. Resposta A. Questão 23 fala: a química é uma das ciências que estuda a matéria. Os sistemas materiais podem ser divididos em substâncias simples ou compostas, ou sistemas homogêneos e heterogêneos. As soluções fazem parte dos sistemas materiais e algumas são bastante conhecidas pela sua ação esterilizante e descongestionante, especialmente em sistemas biológicos. A chamada solução salina, por exemplo, é utilizada para fins farmacológicos e é preparada apenas com água destilada e cloreto de sódio, em proporções adequadas. Mediante essas informações, é correto classificar o cloreto de sódio, a água destilada e a solução salina, respectivamente, como sendo A. Uma substância simples e um sistema homogêneo. B. Uma substância simples, uma substância composta e um sistema heterogêneo. C. Uma substância composta e um sistema homogêneo. D. Uma substância composta
um sistema homogêneo e um sistema homogêneo. E é um sistema homogêneo, uma substância composta e um sistema homogêneo. Primeiramente, a gente tem que saber o que é uma substância, o que é um sistema e como eles se classificam, né? Lembrando, o que é uma substância, com essas classificações. Uma substância é qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas definidas. As substâncias podem ser classificadas como simples ou compostas. Substância simples é aquela formada por um único elemento químico. Substância composta é aquela formada por mais de um tipo de elemento químico. Que é um sistema com suas classificações. Sistema é uma porção limitada do universo, considerada como um todo para efeito de estudo. Sistema homogêneo é aquele que apresenta uma única fase, é monofásico, ou seja, tem um aspecto uniforme, contínuo, a gente não consegue diferenciar. O sistema heterogêneo é aquele que apresenta mais de uma fase, ou seja, não possui um aspecto uniforme, é descontínuo, a gente pode estar observando variações, está observando diferenças de intensidade, está observando partículas diferentes. Faltando, ele quer que a gente classifique, né? Respectivamente, as soluções que ele nos dá. O cloreto de sódio, o famoso NaCl, é uma substância. A água destilada também é uma substância. A solução salina, né, já é a junção do cloreto de sódio com a água destilada, que já vira um sistema. No caso, analisando o NaCl, né, e analisando as questões, que é o cloreto de sódio, ele é uma substância composta, pois essa substância possui dois elementos químicos diferentes. Se eles possuíssem dois elementos químicos iguais, era uma substância o quê? Simples. Analisando a água, também, né, água destilada, H2O. É uma substância também composta, pois possuem dois elementos químicos na sua constituição, né? E o sistema, né, que podemos observar, o sistema é um sistema homogêneo, porque quando a gente mistura na composição lá, solução salínica, a gente não vê variação, é olho nu, a gente não consegue ver variação. No caso, se a gente botasse tipo um pedaço de isopor, aí se a gente já ia conseguir ver, né, o isopor e a água diferindo. A gente ia ver e ia poder classificar como sistema heterogêneo, que a gente já está vendo diferenças. Já o sistema homogêneo não. Sendo assim, a alternativa correta é a alternativa C. É uma substância composta e um sistema homogêneo. Vamos ver se está certo. C. Uma substância composta e um sistema homogêneo. Obrigado pela atenção e bons estudos.